Oi, eu vim aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre o roteiro de atividades de ciências humanas, principalmente no de história. Então, o tema da live da segunda-feira foi resiliência, né? O professor Silas falou um pouco sobre resiliência, o que era, quais eram os conceitos, o que é que a resiliência tem a ver com a gente. E aí eu escolhi dois temas. Eu escolhi o papel da mulher na antiguidade clássica e as lutas femininas, as lutas de conquistas, né? Lutas e conquistas femininas. E também um segundo tema que foi justamente sobre a escravidão na antiguidade e todo o processo de emancipação das pessoas negras. Então, vamos dar uma separadinha, né? O primeiro tema, né, sobre esse papel dessa mulher na antiguidade era de que, logo no início, na antiguidade clássica, principalmente em Grécia e em Roma Antiga, a gente tem essa mulher sendo relegada às atividades domésticas. Então, ela sempre fazia as atividades domésticas e ela era destinada, estudava justamente para essas atividades. As mulheres também nesse momento, elas não eram consideradas cidadãs. Só quem era cidadão era homem, nascido rico e que tinha cumprido todo o seu serviço militar em várias cidades gregas, né? Em Roma mudava um pouquinho, essas mulheres elas podiam ter acesso à educação formal, elas podiam ali ter uma certa participação financiando determinados candidatos políticos, mas ela efetivamente não podia votar. Então, as condições dessa mulher no passado eram das piores possíveis, se a gente for analisar, uma vez que elas não eram consideradas cidadãs e elas não eram consideradas participantes daquela sociedade, né? Então, eu coloquei um texto, que era um texto do Xenofonte, que era um pensador, um cara da época, ele falando também sobre essa função da mulher, a mulher como uma função reprodutiva, né? Coloquei também para vocês um vídeo no YouTube, que fala que é uma música, na verdade, do Chico Buarque, chamada Mulheres de Atenas, mostrando ali sobre essas mulheres que elas não tinham gosto, nem vontade, defeito, nem qualidade. Então eu acabei colocando isso ali como referência, né? Com o tempo, essas mulheres elas buscaram uma participação política maior, principalmente as mulheres ricas. As mulheres pobres elas sempre trabalharam, elas sempre tiveram essa participação econômica dentro da sociedade, né? Na Idade Média elas continuaram trabalhando ali para sustentar suas famílias. Muitas mulheres acabaram sendo servas da gleba, né, dentro da sociedade medieval. No período moderno e no período contemporâneo, essas mulheres também continuaram, principalmente as mulheres pobres, continuaram trabalhando. Mas um dado importante é que nesse período ali da transição da Idade Moderna para a Idade Média, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente vai ter essa participação efetiva das mulheres no mercado de trabalho, embora elas não participassem ainda das decisões políticas. Então a gente vai ter várias mulheres ali sustentando basicamente a Revolução Industrial que aconteceu em 1750 na Inglaterra, porque eram elas as trabalhadoras, né, dentro das fábricas, eram elas que sustentavam toda aquela sociedade fabril. Então as mulheres eram responsáveis por isso. Mas no século XVIII, a gente vai ter na França uma mobilização, um movimento ali de mulheres querendo o voto feminino, né? E mais tarde, esse movimento vai ficar conhecido como movimento sufragista. Todas as pessoas que falavam e debatiam sobre a votação, né, dessas mulheres, o voto, o direito ao voto, o direito de participar das atividades políticas dessas mulheres, elas eram consideradas sufragistas, e esse movimento ele ficou muito importante, ele é um dos movimentos mais importantes ali da virada do século XVIII, século XIX, até no século XX. No Brasil, esse direito ao voto, ele só foi permitido no governo de Getúlio Vargas em 1934, mas o voto universal para as mulheres ele só vai ser constituído em 1946. Então, as mulheres em 1934, elas podiam votar, entre aspas, né? Porque só podiam votar mulheres solteiras ou viúvas. As mulheres casadas, elas precisavam de uma autorização dos seus esposos para que elas votassem. Então, era um direito ao voto, assim, que não era universal. Em 1946, a gente vai ter ali uma Constituição nova no Brasil e esse direito ao voto vai começar a existir. Entretanto, contudo, todavia, essa participação política da mulher até hoje é muito pouca, né? Se a gente for fazer uma análise das últimas eleições ali, 2018, a quantidade de mulheres representando ali os cidadãos, né, brasileiros dentro do Congresso e no Senado
é muito pequena comparada ao número de homens, né? Então a gente tem esse direito e essa participação da mulher consolidados pela Constituição brasileira, mas ainda é muito pouco essa participação efetiva dessas mulheres, né, nessa conjuntura. Né? A gente também tem outros grupos sociais que foram, né, desde a Grécia Antiga e Roma, que é o nosso assunto principal ali dentro do conteúdo programático do primeiro ano. A gente tem outros grupos ali que também tiveram esse direito político relegado, né, deixado de lado, renegado, que é os grupos de escravos. Na Grécia e em Roma era muito comum a escravidão por dívida, então não era uma escravidão por cor da pele como a gente via e como a que a gente acabou vendo, né, nessa escravidão moderna do século XV, século XVI em diante. Então era uma escravidão por dívida. Então, era uma prática extremamente aceitável. Em Roma era uma escravidão por guerra. Então, à medida que eles acabavam conquistando novos territórios, eles escravizavam aquele povo que perdia ali o seu território. E isso era uma prática extremamente comum. Era uma prática que remonta a outros povos antigos, como os mesopotâmicos, como os egípcios e etc. Então, a gente tem essa prática, uma prática recorrente. No século XV e XVI, a gente vai ter uma novidade, que é o tráfico negreiro. Então, eles pegavam as pessoas na África e levavam para outros continentes, né? Porque a gente tem inicialmente ali na Europa e depois para o trabalho na América com o aumento ali das grandes navegações do século XVI. Então, a gente tem essas pessoas sendo levadas de forma forçada. A escravidão, ela tem seu fim, a escravidão moderna tem seu fim ali por volta do século XIX, por diversas situações, principalmente econômicas, e infelizmente a gente ainda discute muitas questões relacionadas a racismo, a escravidão moderna e etc. Que acaba, né, assim, afligindo a nossa sociedade atual. Só para a gente ter noção, o resquício desse racismo ficou muito grande em países como Estados Unidos e África do Sul, que eles acabaram fazendo o que a gente chama de apartheid, que é, na verdade, separar as pessoas, segregar as pessoas entre pessoas negras e pessoas brancas. Eu coloquei lá no roteiro uma imagem, né, que mostra ali uma pessoa tomando água e nesse bebedouro, na verdade são dois bebedouros, né? Em cima tem ali o white e do outro colored. Significa que a pessoa de cor ela não poderia tomar água num outro bebedouro que não fosse destinado a ela. E isso ia de assentos de ônibus, a lugares em parques, a bancos nos parques e etc. Então era uma situação muito, muito difícil e essa segregação racial nos Estados Unidos ainda é uma realidade em muitos lugares, em muitos estados, mesmo a lei garantindo os direitos civis dos negros. E aí eu coloquei também algumas coisas, né? Coloquei ali uns links sobre a história dos direitos civis negros, dos negros, né? A luta pelos direitos civis dos negros, que foi uma luta que se iniciou ali na década de 1960. Na verdade, ela foi impulsionada no final de 1950 pela Rosa Parks, mas ficou famosa ali pela luta do Martin Luther King, na década de 1960. E recentemente a gente teve uma outra situação, né, que foi o movimento Black Lives Matter, que é justamente Vidas Negras Importam, um movimento contra a violência policial, e eu coloquei também ali um trechinho falando sobre esse movimento que ganhou muita notoriedade, muita visibilidade ali no final do mês passado, início deste mês de julho. Coloquei também algumas sugestões para vocês, né, para que a gente possa ver ali algumas coisas novas relacionadas a esses temas. Então coloquei um vídeo do Nerdologia falando sobre Martin Luther King Jr. e Malcolm X, né, que fala sobre essas lutas do povo negro nos Estados Unidos, e coloquei também o filme As Sufragistas, que está disponível lá no YouTube para quem quiser dar uma assistida. E a música da Beyoncé, Black Parade, do novo álbum dela, que ela lançou ontem, então hoje é dia 31, ela lançou ontem, dia 30, e lançou lá na Disney+, ainda não está disponível no Brasil, só tem um vídeo lá no YouTube, mas tem essa música que fala também sobre a luta do povo negro.
Por que eu trouxe essas duas temáticas? E o que é que ela tem a ver com resiliência, né? Resiliência é a capacidade que a gente desenvolve em aceitar determinadas coisas, mas chega a determinado ponto que a gente não aceita mais elas. Então a gente passa da resiliência para a mudança. Então existe a resiliência, a resistência, que é a capacidade de modificar, e a mudança. Então a gente está entre na parte da resistência para a mudança. Durante muitos anos as mulheres elas foram deixadas como cidadãs de segunda classe, né? Assim como a Bushia Micheta ela fala no livro dela Perfeito, que é uma escritora negra que fala justamente sobre essas questões relacionadas à mulher. E a gente tem também as pessoas negras, né? Que durante muito tempo elas foram deixadas numa redoma voltada à escravidão. Embora a escravidão fosse uma prática extremamente comum entre os povos antigos, como a gente viu, né? Em Grécia e em Roma era uma situação comum, a escravidão moderna ela veio para diminuir essas populações que eram escravizadas, né? Muito diferente do que acontecia na antiguidade. Na antiguidade, as pessoas elas podiam viver tranquilamente, mesmo estando na condição de escrava. Então, a gente tem algumas mudanças ali na forma como foi conduzida a escravidão moderna, e essas mudanças foram cada vez piores, entendemos assim. Claro que a escravidão não é uma coisa boa, não estou dizendo que a escravidão é uma coisa boa, mas se a gente for analisar como era a escravidão no passado e como se tornou esse processo de escravidão moderna, é claro que é intensificado e piorado muito mais vezes. E eu passei uma atividade que eu vou mandar para vocês, a correção dessa atividade, já, né, aqui no Classroom, eu vou mandar a correção da atividade, inclusive com as respostas. Então, como é só para vocês estudarem para a nossa avaliação, que vai acontecer ali entre 17 e 21 de agosto, eu queria deixar essas atividades ali para que vocês corrigissem e vissem, né, quais foram as respostas, se elas estão corretas, se elas não estão corretas. E depois vocês comentassem aqui no Classroom, né, para a gente ver como é que está o andamento e se vocês entenderam ou não as atividades propostas. Então é isso, um beijo, até mais, fique em casa.